Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula agora a gente vai conversar sobre energia cinética. A energia cinética é aquela energia que está relacionada com o movimento, como por exemplo de um metrô, de um trem, como você está vendo aqui atrás. Mas a gente também pode falar de uma pessoa caminhando, correndo, a gente pode falar de um carro que está se deslocando, enfim. São todas situações onde a gente tem o quê? Um corpo em movimento, tá certo? Mas a gente vai ver isso bem direitinho durante a aula. Vamos lá então, vamos começar. E para a gente falar de energia cinética, eu vou colocar para você a seguinte situação. Ali tem uma árvore, uma estrada, e vou colocar um ônibus passando. O que acontece? Esse ônibus tem uma determinada massa e está se deslocando com uma certa velocidade. A energia cinética é a energia que esse ônibus possui pelo fato de estar se deslocando. Mesma coisa se a gente colocar ali um carro qualquer, por exemplo. Esse carro tem uma certa massa e está se deslocando com uma certa velocidade ali para o lado. Então, eu posso dizer que ele tem essa tal energia cinética. Já a árvore que está ali, ela tem uma massa, mas a árvore está parada, a velocidade dela é zero, então ela não tem energia cinética, tá certo? Então, a gente vai dizer que energia cinética é o quê? É uma forma de energia que está associada ao movimento de um corpo. Quando a gente fala de movimento, a gente está relacionando a velocidade. E quando a gente fala de um corpo, de um objeto qualquer, a gente está relacionando com a massa dele. E a expressão que a gente usa para calcular a energia cinética de um corpo é dada por massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Agora, pessoal, em relação à unidade, a massa no sistema internacional a gente usa em quilograma. A velocidade no sistema internacional a gente usa em metros por segundo. E aí, a energia cinética vai ser dada em joules, tudo bem? Então, são essas as unidades que a gente vai trabalhar nessa equação. A massa em quilogramas, se a questão te der em gramas, você precisa fazer a transformação. A velocidade em metros por segundo, se for dada em quilômetros por hora, você também precisa transformar. E a unidade de energia que a gente vai usar é o joule. E uma coisa importante da gente anotar é que, como todas as outras formas de energia, a energia cinética é uma grandeza do tipo escalar, ou seja, a gente usa só o módulo da velocidade para achar o valor, o módulo da energia cinética. Eu não me preocupo se ela está indo para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, tá certo? Exercício 1. Sabendo que um corredor cibernético de 80 kg, partindo do repouso, realiza uma prova de 200 metros em 20 segundos, mantendo uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a energia cinética atingida pelo corredor no final dos 200 metros em joules é... Bom, a questão quer que a gente encontre a energia cinética desse corredor no final dos 200 metros. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a energia cinética usando a expressão que é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa desse corredor foi dada para a gente é 80 kg, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Agora, a gente não sabe o valor da velocidade que ele vai ter lá no final dos 200 metros, e é isso que eu preciso encontrar para conseguir resolver o exercício. Mas olha só, o que a questão deu de informação para a gente no enunciado? Disse que são 200 metros, disse que o tempo de prova é de 20 segundos, deu a aceleração e disse que esse corredor partiu do repouso. Vamos anotar essas informações então. A gente sabe que a velocidade inicial é zero porque ele parte do repouso. Sabe que o nosso ΔS é de 200 metros. Sabe que o intervalo de tempo é de 20 segundos. Sabe que a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado e quer descobrir a velocidade que ele vai estar lá no final da prova. Como esse é um movimento com aceleração, a gente sabe que é um movimento uniformemente variado. E no movimento uniformemente variado, para encontrar a velocidade, eu posso usar V igual a V0 mais AT. Então eu vou dizer que a velocidade final é igual a V0, que é 0, mais a aceleração, que é 1, vezes o tempo, que é 20. E a velocidade final vai ser 20 metros por segundo. Agora que a gente já achou esse valor de velocidade,
É só a gente substituir na equação da energia cinética. Então, eu vou colocar aqui 20 e vou encontrar que a energia cinética é igual a 80 vezes 20 ao quadrado é 400, dividido por 2. Isso vai dar que a energia cinética é igual a 80 vezes 400 dá 32.000. Dividido por 2 vai dar 16.000 joules. Esse é o valor da energia cinética que esse corredor vai ter no final dos 200 metros. Por isso que a nossa resposta é a letra E. Daí pode ser que surja para você um questionamento em relação ao cálculo da velocidade, do tipo, Coelho, peraí, mas eu não poderia ter usado a equação de Torricelli que v quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta S? Poderia sim. Vamos ver quanto que dá? V quadrado é igual a V0 é zero. Coelho, mas por que mesmo? Porque foi dito que ele parte do repouso. A gente já notou que a velocidade inicial é zero. Ficou então mais 2 vezes a aceleração, que é 1, vezes o ΔS, que é 200. Então vai dar para a gente que V quadrado é igual a 2 vezes 200, 400. E aí a gente encontraria a velocidade fazendo a raiz quadrada de 400, que daria 20 metros por segundo. Observa uma coisa, né? O valor que a gente encontra fazendo dessa forma é o mesmo valor que a gente encontrou usando a equação acima. Então, tanto faz. Você vai fazer da forma como você preferir. O importante é que a gente vai, nos dois jeitos, chegar que a energia cinética é de 16.000 joules. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o teorema da energia cinética. A ideia é a seguinte: tem uma pessoa ali andando de bicicleta e eu vou te dizer que ela está com uma velocidade inicial V0, por exemplo, de 2 metros por segundo, tudo bem? Aí o que acontece? Vamos supor que ela começa a pedalar mais rápido, ou seja, começa a fazer uma força resultante ali para a direita. O que vai acontecer? Ela vai continuar se deslocando, só que como tem uma força agindo ali para a direita, a gente pode dizer o quê? Que a velocidade dela aqui não vai ser mais a mesma, ela vai ser maior do que os 2 metros por segundo. Então ela vai ser, por exemplo, aqui, 5 metros por segundo. Então o que a gente sabe? A gente sabe que agiu sobre esse corpo uma força resultante. O que essa força resultante fez acontecer? Fez acontecer uma coisa que a gente já sabe que acontece desde lá das aulas de cinemática, que foi o valor da velocidade começar a mudar. Então, o que eu posso falar? Que na situação inicial, eu tinha uma velocidade inicial, ou seja, eu tinha uma energia cinética inicial. E aqui no fim, eu tenho uma velocidade diferente, então eu tenho uma energia cinética diferente. Ou seja, do início para o final do movimento, a energia cinética mudou de valor. Agora, o que a gente nota também? Que atuou sobre esse corpo uma força resultante, e essa força resultante ela está relacionada a um deslocamento, ou seja, eu tive energia ali na forma de trabalho. Então olha só a nossa conclusão, pessoal. O corpo tem energia cinética inicial, ele ganhou velocidade nesse caso porque tinha uma força a favor do movimento. A gente sabe que se eu tenho uma força e tenho um deslocamento, eu tenho energia na forma de trabalho. E a gente pode dizer que o trabalho dessa força resultante foi quem fez o corpo ganhar energia cinética. Então, quando eu tenho uma força agindo, eu entrego energia na forma de trabalho, e essa energia que eu entreguei na forma de trabalho fez com que esse corpo ganhasse energia cinética. Então, eu vou dizer para vocês o quê? Que o trabalho da força é igual à variação da energia cinética. Lembrando que esse delta para a gente na física significa sempre uma variação. Ou seja, o trabalho da força resultante é igual à energia cinética final menos energia cinética inicial. E essa relaçãozinha matemática, tanto faz escrita na forma como está em cima ou embaixo, é que é para a gente o nosso teorema da energia cinética. Agora, antes de ir para o exercício, eu quero fazer mais uma análise com você, baseado nessa questão da força resultante, do ganho de energia cinética ou da perda de energia cinética. Então vamos fazer uma primeira análise nessa figura que eu coloquei para você ali na tela. Vamos supor que tem uma pessoa ali andando de bike com uma velocidade inicial, por exemplo, de 2 metros por segundo. Então a gente sabe que ela tem ali uma energia cinética
inicial. Aí tem uma força atuando sobre esse corpo e essa força está a favor do movimento. Ou seja, se tem uma força resultante, ele vai acelerar. Se ele vai acelerar, ele vai ganhar velocidade, vai chegar numa velocidade, por exemplo, aqui eu vou chutar um valor 5 metros por segundo. Então, se a velocidade mudou, a energia cinética mudou. E a gente sabe que o responsável por causar esse aumento de energia cinética do início para o final foi o trabalho da força resultante. Agora, o que a gente nota aqui? Olha só, da situação inicial, onde a velocidade era 2 metros por segundo, para a final, onde ela é 5 metros por segundo, eu tive um ganho de velocidade, então eu tive também um ganho de energia cinética. E isso vai acontecer toda vez que a força resultante for a favor do movimento. Então a gente vai deixar anotado o seguinte: se a força resultante é a favor do movimento, o trabalho mecânico é positivo, isso a gente já tinha aprendido na aula passada, e que o corpo ganha energia cinética. Agora deixa eu te mostrar uma outra situação. Então, nessa nova situação, o que a gente percebe? A pessoa está se deslocando de bicicleta para a direita, vamos supor que com uma velocidade V aqui, inicial, de 10 metros por segundo. Aí ela precisa frear. E quando ela começa a frear, começa a agir contrário ao movimento dela uma força resultante. Opa, mas espera lá. Se a pessoa está freando, vamos supor que ela chegou aqui na frente com uma velocidade final de 4 metros por segundo. Bom, ela tinha também aqui uma energia cinética inicial, vai ter uma energia cinética final. A gente sabe que se tem força resultante agindo, tem aceleração. Como a força resultante ela é contrária ao movimento, a aceleração também é contrária, ou seja, o corpo vai perder velocidade. Bom, maravilha, isso a gente percebeu. E aí a nossa conclusão é que se a velocidade mudou, a energia cinética também mudou, porque a energia cinética depende da velocidade do corpo. E a energia cinética mudou por quê? Porque tinha uma força atuando durante o deslocamento, ou seja, existia ali o trabalho da força resultante. Ele foi o responsável por essa variação de energia. Detalhe, né? Como a força está contrária ao movimento, o que a gente percebe? Que a energia cinética lá no fim vai ser menor. E menor porque a velocidade é menor. Então vamos anotar isso. Eu vou dizer que se a força resultante é contra o movimento, o trabalho é negativo, como a gente aprendeu na aula passada, chamado trabalho resistente. E nesse caso, o corpo perde energia cinética, tudo bem? Agora eu quero dar uma olhada numa aplicação disso que a gente conversou, numa questão que caiu na prova do Enem. Vamos lá então para o exercício 2. Uma análise criteriosa do desempenho do Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Aí ele diz o seguinte: supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de... Bom, vamos voltar para a gente ver as informações que foram passadas ali para a gente. Por mais que seja um percurso de 100 metros, a pergunta lá é sobre as 13 primeiras passadas. E foi dito para a gente o quê? Que essas 13 primeiras passadas ocorrem em 3,78 segundos e que ao final delas ele chega com uma velocidade de 12 metros por segundo. Então vamos anotar isso. O intervalo de tempo é de 3,78 segundos e a velocidade final que ele chega é igual a 12 metros por segundo. E uma conclusão que a gente pode tirar também é sobre a velocidade inicial, porque numa prova de corrida todos os corredores partem do repouso, ou seja, a velocidade inicial é igual a zero. Bom, a questão quer que a gente encontre o trabalho, mas a gente só tem informações sobre massa, tempo e velocidade.
Agora, o que acontece? A gente sabe que o trabalho pode ser calculado pela variação da energia cinética. Então, a gente pode dizer que o trabalho é igual a variação, que é o que significa esse delta aqui para a gente. Na física, toda variação é a condição final menos a condição inicial. Então, o trabalho é igual a energia cinética final é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, menos energia cinética inicial é massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Aí, o trabalho vai dar igual a massa foi dado para a gente vale 90, velocidade final é 12 ao quadrado sobre 2, menos a massa que é 90, velocidade inicial é 0 ao quadrado sobre 2. Bom, como a velocidade inicial é 0, todo esse termo aqui vai dar 0, e aí o trabalho fica igual a 90 vezes 12 ao quadrado é 144, dividido por 2. E aí o trabalho, nessas 13 primeiras passadas, vai ser igual a 6.480 joules. Esse é o valor do trabalho nessas 13 primeiras passadas. Agora, se a gente olhar lá para as alternativas, a gente vai ver que todas elas têm a sua resposta expressa em notação científica. Coelho, o que era notação científica mesmo? Lembra que a gente aprende lá com o Ferreto que notação científica é a gente deixar um número que não seja zero à esquerda da vírgula, usando a potência de 10 para representar. Então, o 6.480 fica igual para a gente a 6,48. Agora, olha só, a vírgula era aqui. Para virar 6,48, essa vírgula tem que andar 1, 2, 3 casas. Então, eu vou dizer para vocês que é 6,48 vezes 10 na 3. Por isso que eu posso dizer que o trabalho é igual a 6,48 vezes 10 na 3 joules. Essa é a resposta que a gente estava procurando para o trabalho nas 13 primeiras passadas. Agora, se você olhar nas respostas, não tem uma resposta exatamente assim, 6,48 vezes 10 na 3. Mas vamos voltar lá para o enunciado e vamos ver que ele diz o seguinte, ó, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de. Ou seja, a questão está pedindo para a gente uma resposta aproximada. E aí eu posso dizer que esse 6,48 vezes 10 na 3 é mais próximo de 6,5 vezes 10 na 3. Por isso que a nossa resposta é a letra B. Pessoal, e com isso a gente finaliza a nossa aula sobre energia cinética e sobre teorema da energia cinética. Um assunto que é muito cobrado da gente. Você viu, a gente acabou de fazer uma questão que caiu na prova do Enem, tá certo? Bom, a gente vai usar muito esses conceitos que a gente estudou hoje nas próximas aulas, tá bom? Tchau e até lá!